Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Hoje aí uma segunda-feira, começa uma chuvinha aqui em Porto Alegre. E ontem até a gente um pouco cansado aí do jogo de ontem, a gente até preferiu nem comentar muito um jogo maluco, né? Realmente o Campeonato Brasileiro tem muitos jogos. Ô Rogério, meu grande atleta aí da Rádio Sport Show aí, prazer ter um amigo aí com a gente na nossa live. Então uma segunda-feira aí, olha, hoje com a cabeça um pouco mais fria do resultado de ontem, muito maluco. Até estava comentando com alguns colegas agora há pouco, muito estranho o favorecimento do árbitro André, vou dizer só o nome e o sobrenome dele, Policarpo de Minas Gerais, e o VAR José Cláudio Rocha Filho. Claro que teve os lances das penalidades que realmente ocorreram, né? Ocorreram os lances das penalidades máximas. A expulsão do Vitão foi justa, não dá aqui para dizer que não foi. Ele era o último homem, não tinha, também deixaram ele meio desguarnecido, mano a mano com o atacante do Curitiba, mas só que o erro foi do Cudê, de não recompor a defesa imediatamente quando perdeu seu zagueiro. Não sei se menosprezou o Curitiba, achou que o Curitiba não ia atacar o Internacional, resolveu ficar com o Johnny ali improvisado de zagueiro, que acho que nunca teve ou jogou nessa posição, desculpe, o Johnny de zagueiro. Então achei que o Cudê errou, demorou muito de recompor a defesa, e um jogo muito estranho, pessoal. Esse árbitro de ontem favoreceu muito o Curitiba, mas qual é o interesse de favorecer o Curitiba? Com todo respeito, até ontem fiz uma pergunta para o técnico muito educado, o técnico do Curitiba, e respeitosamente até a gente me respondeu bacana lá, porque quando a gente viu o Curitiba contra o Grêmio na Arena, foi uma pouca de uma vergonha em Curitiba, né? E o Curitiba mudou muito, tá jogando, claro, a gente sabe que os clubes jogam pela dignidade, né? A gente já disputou campeonatos aí quando o nosso time era o último colocado, não ganhava de ninguém, a gente sempre jogava na dignidade, muitas vezes a gente acabava ganhando em jogos às vezes impossíveis, né? Então a gente sabe que o Curitiba vinha com a dignidade, para jogar pela dignidade, só que eu achei muito estranho os favorecimentos ao Coxa. Os critérios, por exemplo, a faltas que ele deu e que ele foi rigoroso de cartão amarelo pro lado do Inter, ele não fazia a mesma coisa pro lado do Curitiba. Parabéns lá pela LDU, viu, o Anthony Michael Campuzano, parabéns aí a LDU, né? Fiquei um pouco triste, eu queria muito que o Fortaleza fosse campeão, que o Fortaleza vem há muitos anos num bom trabalho, numa boa mentalidade. Eu acho que é o melhor time do Nordeste, né? O Sport Recife infelizmente perdeu essa condição de ser o melhor time do Nordeste. O Bahia também está um pouco abaixo, mas hoje o Fortaleza assume esse posto de ser a grande força do Nordeste brasileiro. Olha a convocação que eu marquei, o anel lá, não sei o que foi. Então um jogo assim muito surreal ontem no Beira-Rio, e a gente sabe para quem interessava essa vitória do Curitiba. Eu vou dizer aqui, apostadores. Quanto não pagou uma vitória do Curitiba hoje com um apostador? E daí? O árbitro será investigado? Internacional emitiu uma nota para a CBF reclamando da arbitragem, pedindo os áudios do VAR. Claro que os lances ocorreram, que eu não vou dizer aqui que os pênaltis não ocorreram, que houve os pênaltis, né? Agora o critério
pelos que os jogadores falaram, o componente emocional que o árbitro fez no jogo perturbou os jogadores do Internacional, né? Muito estranho. Muito estranho. Eu não quero que aqui ser liviano ao senhor André Policarpo e o José Cláudio Rocha Filho VAR de São Paulo. Não quero ser liviano, fique bem claro. Eu estou aqui levantando uma suspeita, uma pergunta, um questionamento, que é muito estranho, A gente é vivido no futebol, a gente sabe que às vezes o árbitro pode fazer até irritar jogadores, pode tumultuar um jogo. A gente sente quando um árbitro é sério e quando o árbitro não é sério. Né, meu amigo Rogério aí, que a gente esteve junto aí ainda no torneio da SEG aí. Né? A gente sabe. A gente vê na quadra, no campo de jogo, quando o árbitro tem um árbitro correto, que marca o que tem que marcar. Agora, quando é um árbitro que começa a inventar coisa, a gente já começa na pulga atrás da orelha. Então, 4-3, ontem assim, um placar. Eu, com todo o respeito, não esperava que o Inter fosse perder o jogo pro Curitiba. Realmente eu não esperava. Eu fui pego assim, de surpresa mesmo, por um resultado que eu não esperava mesmo. Achava que o Internacional iria ganhar do Curitiba. Não digo que fosse com aquela goleada que foi contra o Santos, né? Mas eu aguardava uma vitória do Inter. Infelizmente não aconteceu. Agora pegou o América Mineiro, que o Grêmio ganhou também com as calças na mão. Ai, a crônica, o Grêmio fez um jogão, porque o Luizito Soares deu show. Não, o Grêmio ganhou de 4-3 do último colocado do Campeonato Brasileiro. E quase que perdeu o jogo. Claro que a gente sabe que os clubes, por mais que já estejam numa Série B, eles têm um nome a zelar. Os jogadores querem mercado. Nenhum jogador quer sair manchado aí por ruindade. Principalmente aqueles que não têm destaque no futebol, aqueles que não têm as fortunas. Esses que estão com a vida ganha aí, Gabigol da vida. Diz aí para jogar ou não jogar, para eles não estão nem aí, né? A grana deles, o dinheiro deles, os negócios deles, os investimentos deles, para eles então tanto faz como tanto fez, né? Agora, para aquele que precisa, aquele que está correndo atrás da máquina, que nem nós jornalistas, né? Tem uns aí que estão com o burro na sombra. A gente não, a gente tem que correr atrás, a gente tem que trabalhar, a gente tem que buscar seguidores, a gente tem que buscar inscritos, a gente tem que trabalhar, botar conteúdo para vocês. Tem uns que não estão nem aí, né? Para eles estão com o burro na sombra e seja o que Deus quiser, né? Então é a mesma coisa no futebol. Então a gente sabe que os clubes têm a dignidade, têm uma história, têm uma tradição, o América Mineiro, o Curitiba, que estão rebaixados. Infelizmente o Curitiba está rebaixado, né? E a gente sabe que o outro fala de dignidade, mas a conduta do árbitro ontem ele foi muito vaiado ontem no Beira-Rio, muito vaiado, muito xingado. Ele teve jogadas violentas do lado do Curitiba que ele não aplicou o mesmo critério que ele aplicou pro lado do Internacional. Então, muito suspeito aí o árbitro. Então temos quarta-feira Inter e América Mineiro. Vou ter que pedir meu credenciamento para quarta-feira, mais um jogo lá no Beira-Rio. E vamos aguardar, né, pessoal, que o Internacional jogue melhor, seu técnico pense melhor, né? O Wanderson fez muita falta. Acho que ele deveria ter entrado com o Pedro Henrique, não com o Depena. Ele errou. Quando teve a expulsão do Vitão, que o Vitão não teve culpa, pelo que eu vi no lance. Assim, na hora, o jogo é muito rápido, a gente não viu, mas depois eu olhei o lance. Até postei aí no meu Facebook, aí tá no meu outro Instagram, no Paulo Furtado Repórter Esportivo, acho que tá o lance ali. Não tinha o que fazer o Vitão, né? Então assim, não culpa o jogador, culpa o técnico, que poderia ter recomposto a sua defesa quando viu que perdeu o seu zagueiro, né? Ter tirado alguém do meio campo e feito a recomposição da zaga, e seja o que Deus quiser ali, ou fecha o meio,
ver o que dá para fazer, né? O menino lá, o Ener Valencia, as pessoas, porque perdeu muito gol. Mas ele tem feito gol. Não tá aqui para criticar o Ener Valencia. Ele foi contratado para fazer o gol. E, claro, nem sempre tu vai chegar lá e matar. Eu me lembro do Nilmar, Nilmar, que perdia vários gols. E nunca deixou de ser um nome lembrado no Internacional. O Ener Valencia é um grande jogador, viu? Aí o Antônio Michel Campuzano, muito bom. O Ener Valencia é um jogador que eu gosto, sou um fã dele. Eu gosto muito desde o tempo da Copa do Mundo, quando eu já boto o olho num jogador e vejo, esse é o cara. E matador, esse é dos meus. Eu nunca imaginei que ia estar aí no Internacional, né? Eu cheguei a ver o Ener Valencia até na estreia contra, acho que foi o Catar, né? O primeiro jogo da Copa do Mundo. O Ener Valencia fez um gol, jogou muito bem o Ener Valencia. Aí pelo time do Equador. E infelizmente Fortaleza não ganhou, a LDU foi campeão, Fortaleza faltou experiência nessa final, poderia ter decidido o jogo nas penalidades máximas, faltou carimbo, mas de repente vai ter outras decisões, né? É muito difícil um time do nível do Fortaleza voltar novamente a uma final de Sul-Americana, mas de repente tudo pode acontecer, futebol é assim, o Inter perdeu uma classificação também no detalhe, o Fortaleza perdeu o título no detalhe, faz parte do futebol, mas tem aí um vice-campeonato de Copa Sul-Americana que é bom para o currículo, engrandece um clube que nem o Fortaleza. O Grêmio enfrentou Curitiba, esse mesmo do Inter agora lá em Curitiba, né? Já tinha feito 5-0 no primeiro turno, que deu a demissão do Antônio Carlos Zago. Agora vamos ver qual será o comportamento do Curitiba lá nos seus domínios, na sua casa, quanto ao Grêmio. E o América Mineiro também não será fácil, então senão tem que abrir o olho, tem que estar atento, que é um jogo muito perigoso. Então tá, meus amigos, amanhã temos o nosso programa Bola na Arquibancada, lá na zona norte de Porto Alegre, no Cast Studio. Esperamos que podemos confirmar hoje à noite a presença do melhor repórter esportivo e mais divertido, Carlos Henrique Lacerda, poderá estar conosco amanhã, batendo um papo no nosso programa Bola na Arquibancada no YouTube. Vão lá, nos sigam, clique o sininho, Paulo Furtado, repórter esportivo, ou @Jornal Negritude no YouTube. Beijão, até a próxima.